Olá, como vão vocês? Mais uma vez, pela graça e pela misericórdia do nosso Deus, estamos aqui com vocês para compartilhar mais um trechinho da Palavra de Deus com você, ouvirmos um cântico e no final termos uma palavra de oração pela sua vida. Eu espero que você aproveite esse momento e que ele seja precioso para você. A palavra do Senhor hoje nos diz o seguinte, ela está lá em João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. E ela diz o seguinte para nós. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nesse texto, amados, diferente dos outros textos que nós estamos tratando, quando Jesus usa a expressão eu sou, nesse texto, amados, ele não usa de metáforas para significar aquilo que ele é. Nos outros textos nós podemos ver isso, né? Jesus diz que ele é a porta, Jesus diz que ele é a videira, Jesus diz que ele é o caminho. Mas nesse texto especificamente, amados, ele diz que ele é a ressurreição. Ele diz diretamente isso, isso não tem nenhuma metáfora, é a realidade, é a verdade. Ressurreição, amado, significa voltar à vida. Mas aqui Jesus não está falando de pessoas que morreram e voltaram a ser reanimadas, né? Por exemplo. Ele fala da ressurreição para a vida eterna. É a expressão maior de termos vida. E todos nós sabemos que estamos fadados nesse mundo à morte, mas Ele nos promete a ressurreição. Jesus, quando diz essas palavras, Ele está num diálogo com uma mulher que tinha perdido o seu irmão. O nome desse morto, seu irmão, era Lázaro, e ele já havia morrido há 4 dias, estava enterrado há 4 dias. O grande milagre aqui, amados, que Jesus operou neste homem, não foi apenas trazê-lo novamente à vida, mas sim fazer com que os seus contemporâneos e os que viessem depois deles crescem, que ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Lázaro foi trazido à vida novamente, mas com certeza ele morreu novamente. Mas Jesus falava da ressurreição para a vida eterna, que está reservada àqueles que creem nele como o único e verdadeiro Filho de Deus. Esse milagre, amados, também aconteceu quando Jesus, depois de ter morrido na cruz para pagar os nossos pecados, tendo consumado assim todo o propósito que Deus tinha na vida dele para salvar aquele que crê, ressuscitou ao 3º dia de sua morte e provou a veracidade das suas palavras àquela mulher que chorava por seu irmão. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. São palavras, amados, de esperança que está sempre no coração daquele que crê em Cristo Jesus como o único Filho de Deus. Como aquele que é a porta, aquele que é a videira, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos essa esperança, porque Ele ressuscitou. Ele é a primícia daqueles que morreram e que ainda vão morrer. Ele está ressurreto no céu ao lado, à direita de Deus Pai. Se a morte na cruz foi violenta, humilhante, sofredora, e assim tinha que ser realmente, pois ele ali estava pagando pelos nossos pecados, por sua vez, a ressurreição mostrou que Jesus é Deus e que tem todo o poder sobre terra e céu e até sobre a morte. A ressurreição, amados, é o triunfo do Rei soberano Deus através do seu Filho Jesus. Esse triunfo ele também concedeu a todo o que nele crê, pois aquele que nele crê, diz o texto, ainda que morra, viverá. Ouça o cântico aí, depois eu volto para orar com você. O universo
chora, o sol se apagou. Ali estava morto um Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. A morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, salvação e glória, honra, poder, majestade pelos séculos dos séculos. Digno és, digno és. Onde está a morte, a tua vitória? Ele ressuscitou, vivo, 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 vivo. Cantamos, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Vamos orar? Pai bendito, louvado seja o teu nome, Senhor, pela vida, pelo ministério, pelo sofrimento, pela morte, mas acima de tudo pela ressurreição do seu Filho Jesus.
Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, porque ele não ficou no túmulo, ele está vivo. E nós cremos num Deus vivo, não num Deus que está crucificado, mas num Deus que passou da morte para a vida, que hoje triunfa, Senhor, nos céus, aguardando o momento em que todos aqueles que nele crê ressuscitem também. Obrigado, Pai, por essa esperança, que essa esperança também esteja no coração dos nossos ouvintes, ó Deus. Abençoa, Senhor, aqueles que mais necessitam, Pai. Continuamos orando aqui pelas clínicas, Pai, de idosos, que a Tua mão esteja sobre a vida de cada um deles. Senhor, aumentando a sua fé, Pai, e dando a eles a esperança da ressurreição um dia em Cristo Jesus, ó Pai. Obrigado pelos profissionais de saúde que lá também trabalham, Deus, que Tu nos abençoe, Senhor, com o amor de Cristo Jesus. Nós oramos, Pai, agradecidos por esse momento, pela Tua palavra, Senhor, e que ela seja viva e eficaz e não volte para Ti vazia. Esse é o que nós pedimos, Pai, e fazemos isso no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amados. Deus os abençoe. Se Ele permitir, semana que vem estamos aqui de volta, pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor Jesus. Grande abraço, fiquem com Deus. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou.